Bom dia, Sr. Presidente. Vamos então falar da segunda edição do projeto Art on Shares. Depois do sucesso da primeira edição, quais são os objetivos e as expectativas para esta segunda edição? Bom, como dizem muito bem, a primeira edição foi um grande sucesso, que culminou com a atribuição do prémio Regio Stars, que no fundo diz que este é o melhor projeto europeu do ano e, portanto, a responsabilidade aumenta, não apenas do ponto de vista do prestígio, mas sobretudo do ponto de vista dos resultados. A primeira edição foi uma edição de introdução, de apresentação do modelo e de envolvimento da comunidade. A segunda edição será uma edição muito mais marcada pelo objetivo comercial e será, sobretudo, uma grande oportunidade para levar as empresas participantes, que são 38, a mercados onde neste momento não estão e, portanto, o Art on Shares tem como objetivo fazer aquilo que as associações setoriais não fazem e que é puxar por outros mercados e por outras oportunidades. Falamos, já agora falou dessa projeção a nível internacional, qual é o programa para esta edição, a nível de mostras, exposições, concursos? Bom, talvez começar um pouco antes com o envolvimento e a metodologia de ligação dos designers à indústria e dizer que nesta segunda edição o modelo de envolvimento dos designers, seja nas residências criativas, seja nos concursos internacionais, está claramente direcionado para um tipo de produto e, portanto, nós o que pedimos aos designers e aos empresários foi que desenvolvessem produtos inovadores no segmento de luxo. E porquê? Porque a indústria portuguesa tem condições técnicas e tecnológicas para entrar nesse segmento, no entanto, é um percurso que pode ser relativamente longo e, portanto, nós quisemos, nesta segunda edição, traçar um novo segmento de produtos e de serviços para os quais a nossa indústria não está ainda fortemente implantada. E, portanto, definido isto antes de escolher os mercados, restava-nos fazer uma boa análise dos locais onde o mobiliário de paredes de grande qualidade poderia ser diferenciador junto dos segmentos económicos que nos interessam. Daí que países como a China, Singapura, França e Itália, estes três últimos países, principalmente pela projeção mundial das suas feiras, foram escolhas mais ou menos naturais e escolhas que obedecem à nossa expectativa de sucesso e de notoriedade que pretendemos atingir. A segunda edição do Art on Shares é claramente uma edição do mercado, claramente uma edição que tem como objetivo apontar caminhos, como eu disse há pouco, fazer aquilo que as associações setoriais, quer a PIMA, quer a INP, não fazem. Essas associações normalmente ou atualmente estão muito concentradas nos mercados europeus e em alguns mercados emergentes, como é o caso da Colômbia, e, portanto, nós entendemos que não devemos multiplicar ou duplicar o trabalho de promoção nesses mercados, devemos, isso sim, ajudar as empresas a perspectivar mercados que serão grandes mercados dentro de 5, 6 anos. E nessa medida, a China, por ser um país mais populoso do mundo e um país com uma classe média muito, muito grande, nós estamos a falar de um país com 130 milhões de ricos e, portanto, o potencial é muito interessante para a indústria de mobiliário de paredes, porque o mobiliário tem qualidade e com design pode fazer essa diferenciação. E claro está, Singapura é um centro financeiro no Sudeste Asiático, é a cidade de referência para um conjunto de países ali à volta, desde as Filipinas, Indonésia, a Malásia, a Tailândia e, portanto, é uma cidade-estado que é um centro de visita regular do segmento populacional que interessa às nossas empresas. E, portanto, a estratégia está muito bem delineada e o objetivo é fazer com que as empresas participantes do Art on Shares consigam entrar nesses mercados, consigam realizar naturalmente vendas, consigam iniciar processos de internacionalização para estas paragens e por esta via consigam aumentar a contratação de trabalhadores, porque o Art on Shares tem um grande objetivo, que é o de reforçar o investimento das nossas empresas, nomeadamente através da contratação de mais trabalhadores e por essa via reduzir o desemprego e conseguirmos o equilíbrio socioeconómico.
Como disse, Paredes já é conhecido por ser uma capital também do móvel, do mobiliário, mas tenta-se demarcar também pelo design. Essa foi a grande aposta da Câmara Municipal de Paredes. Sim, sem dúvida. O nosso tecido empresarial é diferente do de outros concelhos. O nosso tecido empresarial é essencialmente industrial e, portanto, nós não podemos ter uma estratégia de captar mais consumidores internos, porque isso está demonstrado por vários estudos. No máximo, um comprador desloca-se 300 km para adquirir mobiliário. E, portanto, as fábricas de móveis de Paredes não podem viver exclusivamente do poder de compra que vem desde Lisboa até Santiago de Compostela. Não podemos. E, portanto, temos que fazer investimentos diferentes, temos que fazer investimentos direcionados para a globalização. E, nessa medida, a nossa estratégia é completamente diferente da de outros territórios. É uma estratégia de valorização do produto de uma forma global e, sobretudo, valorização de um produto associado a um serviço, porque as nossas empresas são convidadas não apenas a inovar no design, são convidadas também a melhorar a sua qualidade de produto, mas sobretudo a criar um novo serviço, que é o serviço relacionado com a globalização. As nossas empresas têm de se preparar para vender móveis para Pequim, ou para Buenos Aires, ou para São Francisco, ou para Sydney. E, portanto, as nossas empresas têm de ter um produto e serviço associados para vender em todo o mundo, porque uma indústria pode vender em todo o mundo. Um estabelecimento comercial tem maiores dificuldades em vender em todo o mundo, a não ser que abra lojas, naturalmente, noutros países. E, portanto, o potencial industrial de Paredes pode e deve ser maximizado para um mercado global, e para isso nós sabemos perfeitamente o que temos que fazer. É uma questão de começarmos a fazer, e é uma questão de sermos persistentes, porque os resultados vão cá chegar de certeza absoluta. Semelhança do ano passado, que chegaram a serem premiados pela União Europeia. Imaginávamos. Em relação também a esta edição, mantêm-se as iniciativas dos projetos, como o Duets e também a parte da responsabilidade social, ou seja, as cadeiras vão acabar por ser leiloadas no fim? Sim, essa é uma questão de honra para nós. Quando nós desenhamos este projeto há uns anos atrás, entendíamos que o projeto, para ser respeitado, tinha que demonstrar a sua responsabilidade social. No mundo global dos negócios, a responsabilidade social é algo cada vez mais valorizado. Não há nenhuma grande empresa, ou não há nenhum grande setor internacional que não demonstre que o lucro pode ter perspectivas diferentes, ou seja, o lucro, que é algo perfeitamente legítimo para uma empresa, o lucro é a essência das empresas. Aliás, o Código Civil português diz isso mesmo, o lucro é a essência das empresas. A verdade é que o lucro pode ser um lucro com sentido de responsabilidade social, ou pode ser um lucro completamente aliado da realidade. E estas empresas de Paredes decidiram que, para estar em mercados internacionais, deviam também demonstrar que, além de procurarem legitimamente ganhar dinheiro com os seus produtos, obter lucro, deviam demonstrar a sua capacidade de partilhar esse lucro com outras pessoas, com outras comunidades, com outras realidades que eventualmente necessitassem de apoio. O Duets é isso mesmo. O Duets é um projeto de responsabilidade social dos empresários de mobiliário de Paredes que participam no Art on Shares. E o Duets tem como objetivo angariar fundos para as Nações Unidas, para o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Na primeira edição reunimos 111.500 euros, o que permitiu que cerca de 2.700 crianças refugiadas da Síria pudessem ter um ano letivo completo. E eu acho que aqui na nossa região e em Portugal as pessoas ainda não se aperceberam o que é que 111.500 euros de cadeiras fizeram para refugiados da Síria. E volto a dizer, porque eu acho que isto é um registro histórico para o Concelho de Paredes. Nós conseguimos pagar o ano letivo a 2.700 crianças que não têm onde cair mortas. Esta é a verdade nua e crua do mérito do Duets. É verdade que os designers fizeram um trabalho extraordinário
quando interpretaram as características das personalidades? É verdade que as personalidades, ao aceitarem ceder a sua imagem pessoal por uma causa que parecia interessante e que valorizou o Duets, é indiscutível. E, portanto, eu só me sinto feliz por termos conseguido juntar esta realidade, ou seja, personalidades, designers e empresas, para desenvolverem uma iniciativa que faz algo que muito provavelmente é responsabilidade de toda a humanidade. E tenho esperança de, nesta segunda edição, de termos o mesmo volume de leilão, de vendas, entre aspas, porque se assim o conseguirmos, vamos conseguir renovar o contrato com o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, para renovar mais um ano letivo, porque nós vivemos numa crise profunda, vivemos com problemas económicos gravíssimos, o nível de pobreza em Portugal atingiu extremos, mas a verdade é que em Portugal, felizmente, há respostas sociais. E no caso concreto de Paredes, nós temos um programa de apoio para as famílias mais necessitadas. Não há ninguém que, precisando de ajuda, não a tenha. Nós ajudamos toda a gente. Mas é fundamental que os países desenvolvidos, e nós somos um país desenvolvido, em crise, mas somos um país desenvolvido, é fundamental que os países desenvolvidos ajudem nações, ajudem comunidades, ajudem povos que neste momento têm que ser ajudados, porque pode acontecer que daqui por uns anos sejamos nós a necessitar dessa ajuda. E esta responsabilidade social, para além de nos ficar muito bem enquanto setor económico, enquanto território, fica-nos também do ponto de vista humano. E nessa medida o Duets, sendo um sucesso de design e um sucesso industrial extraordinário, é sobretudo um grande projeto pelo seu mérito social. Falou-me há pouco das personalidades, já são conhecidas as personalidades para esta edição? Algumas, outras são segredo ainda. Podemos conceder algumas, com certeza que sim. Nós vamos ter o campeão do mundo de Fórmula 1, Jenson Button, vamos ter aquele que é provavelmente o melhor, um dos melhores futebolistas de toda a história, o Diego Maradona. Vamos ter também um dueto muito interessante com o Frank Gehry. O Frank Gehry é um arquiteto de renome internacional, com uma vantagem: a cadeira vai ser desenhada por Álvaro Cisa Vieira e dentro de 2 anos vai se inverter o dueto, ou seja, o Frank Gehry vai desenhar uma cadeira de Cisa Vieira. Nós vamos ter John Malkovich também, vamos ter vamos ter o Paulo Coelho, escritor brasileiro, vamos ter Lula da Silva, ex-presidente do Brasil, vamos ter Durão Barroso, ainda presidente da Comissão Europeia. Portanto, vamos ter uma edição muito rica, vamos ter uma edição muito valiosa do ponto de vista das personalidades e eu creio que o Duets e o Art on Shares estão para ficar, porque quem consegue juntar um conjunto de personalidades como estas para um projeto de inovação, de design e de responsabilidade social, pode sonhar que numa terceira edição as personalidades continuem a ser deste calibre e continuem a ser personalidades que em condições normais não diriam nada a Paredes, e nós temos muita humildade em reconhecer que o Conselho de Paredes não é um dos conselhos que tenha mais notoriedade em Portugal, apesar de ser um dos conselhos mais populosos do país. A verdade é que a notoriedade do nosso território não se compara a outros conselhos muito mais conhecidos, mas a verdade é que nós fomos capazes de desenvolver aqui um conjunto de iniciativas de grande mérito, de grande visibilidade internacional, provavelmente mais visibilidade internacional do que nacional, porque a comunicação social portuguesa tem estado muito concentrada nos problemas económicos e sociais do país e tem demonstrado alguma falta de espaço, e nós compreendemos isso, para evidenciar as coisas magníficas que se fazem em Portugal. Mas a verdade é que o Art on Shares e o Duets têm citações em jornais de 180 países. O último registro que temos é que o Art on Shares foi notícia já em 180 países, em diversos tipos de órgãos de comunicação social, sobretudo escrita e digital, e portanto provavelmente estaremos à beira de conseguir lançar um evento de dimensão mundial, como muito poucos concelhos ou muito poucas cidades em Portugal o conseguiram, e este é um ativo, é um património que fica naturalmente para o futuro
e que nos ajudará, debaixo do guarda-chuva da responsabilidade social, nos ajudará a prestigiar e a dar notoriedade ao mobiliário fabricado em Paredes. Fala desse reconhecimento a nível internacional e lá fora e cá dentro, no município de Paredes, como é que as pessoas veem este projeto? Tem esse feedback? Tenho, claro que sim, nós fazemos essa avaliação. A primeira sensação que tenho é que a população questiona naturalmente o porquê de um investimento num projeto de design e sobretudo num projeto que demora a chegar à atividade económica. E a verdade é que há dois caminhos que nós temos de seguir, e essa é a minha avaliação. Nós temos 800 fábricas de móveis, já tivemos muitas mais. Em 2009 eram 1268. A crise foi terrível para o Concelho de Paredes. O ano passado tínhamos 23% de desemprego, este ano temos 14% de desemprego. Nós estamos a fazer uma recuperação absolutamente notável. Devemos neste momento ser o Concelho que mais baixou, que mais reduziu o desemprego em Portugal. E isto é reflexo não apenas dos investimentos do Ayrton Shears, mas também da captação de investimento. Mas aquilo que em relação ao Ayrton Shears eu acho importante dizer é que a população tem que perceber, tem que fazer a mesma avaliação que nós fizemos. Com 800 fábricas de móveis, nós temos dois cenários. Ou temos uma ameaça, ou temos uma oportunidade. E se nós olharmos para isto como uma ameaça, vamos nos sentar todos aqui na escadaria da Câmara Municipal, chorar uns com os outros e ver o território definhar e nada fazendo, naturalmente isso vai acontecer. A outra é olharmos para isto como uma oportunidade. Nós vivemos momentos difíceis, é verdade que vivemos momentos difíceis. Nós temos uma evidente falta de competitividade do mobiliário a nível internacional. E porquê que o temos? Temos sobretudo porque, para além de estarmos bem preparados técnica e tecnologicamente, não temos os produtos adequados para os mercados internacionais. E, portanto, nós temos que fazer essa volta, nós temos que dar esta volta, permita-me a expressão, nós temos que dar esta cambalhota. Nós temos que ajudar as nossas empresas a desenvolverem produtos que os clientes internacionais queiram comprar. E não podemos pensar que vamos daqui para outros mercados com os produtos que hoje fazemos para a Espanha ou para a França, porque os mercados são completamente diferentes. Para além de que, se formos com esse tipo de produto, não faltam países muito mais competitivos do que nós. E, portanto, nós temos que ajudar as nossas empresas a encontrarem produtos e serviços inovadores que sejam melhor pagos no mercado global e que possam fazer com que as empresas vendam mais e, ao venderem mais, vão pagar melhores salários, vão contratar mais trabalhadores e a atividade económica vai recuperar. E a população do Concelho de Paredes também tem que saber outra coisa. É que 50% das famílias, dos trabalhadores, dos habitantes deste concelho vivem direta e indiretamente desta indústria. Ou seja, há muito senhor advogado, há muito senhor doutor, há muito médico, há muito contabilista, há muito merceeiro, há muito canalizador, há muito carpinteiro, há muito trabalhador de restaurante, há muito proprietário de café e restaurante que vive à custa dos salários que a indústria do mobiliário paga. Há muitas costureiras que vivem dos salários da indústria do mobiliário. E, portanto, nós temos que ter este pragmatismo, e desculpe lá ser tão exaustivo na enumeração destas profissões, mas a verdade é que a nossa comunidade, sem a indústria do mobiliário, é um concelho falido e é um concelho adiado. E, portanto, nós só temos uma alternativa, é apostar de forma acertada na promoção do mobiliário de Paredes, porque se o fizermos e se tivermos sucesso, como aliás está demonstrado, estamos a ter, se nós fizermos isto durante 4, 5, 6, 10 anos, eu não tenho dúvida nenhuma que a indústria mobiliária portuguesa vai estar ao nível da melhor indústria mobiliária do mundo, que é a italiana. Porque já estamos do ponto de vista técnico e tecnológico, só não estamos do ponto de vista de produto. E, portanto, a Câmara Municipal de Paredes, através do Ayrton Shears, quer ajudar as empresas, aquelas que querem ser ajudadas, porque há empresas no Concelho de Paredes que não precisam de nós para nada, não precisam do Ayrton Shears para nada. O Ayrton Shears é para aqueles que querem crescer num segmento diferente. Portanto, nós acreditamos que com este investimento, e repare, nós estamos a falar de um investimento de 300 mil euros do orçamento municipal. Apesar do Ayrton Shears estar orçado em 2 milhões e 200 mil euros, a Câmara Municipal de Paredes, do seu orçamento, assume 300 mil euros. Permita-me dizer isto para a Paredes TV, dizer isto com todo o pragmatismo. 300 mil euros são duas rotundas. São duas rotundas. As pessoas podem ficar chocadas, peço desculpa,
as pessoas podem ficar chocadas com esta avaliação. É isto mesmo. E a pergunta que eu faço às pessoas é: valerá a pena, não valerá a pena fazermos menos 2 rotundas e apostarmos na competitividade da nossa principal indústria? Eu acho que sim. Perguntar-me-á, mas está bem, mas esses 300 mil euros podiam ser para 2 rotundas, como eu disse há pouco, mas não haverá outras coisas que fizessem falta? A verdade é esta: nós somos o melhor conselho do país na aposta na educação. Não há ninguém que faça melhor do que nós. Pode haver um conselho ou outro que faça tanto como nós, melhor não faz. Nós temos um programa de apoio social, não há uma única família que precise de apoio que não o tenha. Nós apoiamos toda a gente. Nós deliberamos em cada reunião de Câmara cerca de 20 a 25 mil euros de apoios sociais. Nós resolvemos os problemas do saneamento. Aliás, a EATAR de Paredes deixou de funcionar esta semana, 85 dias antes do fim da obra de Penafiel. Portanto, se me dissesse assim, a Câmara Municipal de Paredes falha em obrigações essenciais? Não, nós não falhamos em nenhuma obrigação essencial. Nós, mantendo as funções a que obrigatoriamente temos de cumprir, nós conseguimos energia, criatividade e algum dinheiro para ajudar as atividades económicas. E é por isso que eu acho que a população do Concelho de Paredes deve ter uma atitude crítica, deve ajudar-nos a corrigir os erros que nós estejamos eventualmente a cometer, mas uma coisa é certa: cada euro que nós coloquemos na promoção do mobiliário de Paredes, através do Art on Shares, terá um retorno muito, muito grande. E o envolvimento da comunidade é absolutamente fundamental, porque quanto mais conforto os empresários sentirem da comunidade para investirem neste modelo, maior será a sua ousadia, a sua ambição de desenvolver este projeto e este tipo de abordagens internacionais. Quer isto dizer o quê? Se a população perceber que nós acreditamos que num prazo médio de 3 a 4 anos podemos estar a colher benefícios significativos deste arrojo, porque o Art on Shares é uma abordagem arrojada a nível mundial, e nós estamos a falar de um concelho em Portugal, de uma Câmara Municipal em Portugal, ter um projeto para o mundo todo. E, excetuando Lisboa e Porto, não conheço nenhuma outra cidade que tenha projetos para o mundo em Portugal. Só nós é que fomos capazes de desenvolver este projeto, e talvez por causa disso é que a União Europeia diz aos outros 27 Estados, porque o Prémio RegioStars quer dizer isto mesmo para terminar. O Art on Shares é um bom exemplo de como transformar capacidade endógena em crescimento. Basicamente, aquilo que disse o Comissário Europeu na cerimónia de entrega do Art on Shares perante mais de 1000 convidados foi isto: o Art on Shares devia ser replicado em todas as cidades com economia temática na Europa. Estávamos a falar na altura de 27 países, agora são 28. Ou seja, muito provavelmente, se o povo de Paredes um dia quiser dizer acabem com o Art on Shares, não se faça mais Art on Shares, vamos passar pela vergonha da metodologia do Art on Shares estar a ser repetido noutros países, provavelmente na Alemanha, na Itália, em França, Inglaterra, Polónia, qualquer outro país, na Croácia, enfim, qualquer outro país que tenha aderido à União Europeia e que já estão a copiar esta metodologia. Aliás, nós já recebemos gente aqui em Paredes de outros países, nomeadamente a Polónia, que vieram ver como é que nós implementamos o Art on Shares com o objetivo de replicar esta metodologia lá. E, portanto, isto foi inventado por nós, isto foi criado por nós. A ideia nossa, a União Europeia premiou-a. Não podemos de maneira nenhuma desistir dela, porque ela vai produzir efeitos. Esperemos que os efeitos não tardem para que os mais céticos fiquem então convencidos, que os resultados começam a estar à vista. Da minha parte é tudo, e muito sucesso para esta segunda edição do Art on Shares. Obrigado e muitas felicidades para a Paredes TV.